Olá pessoal, Marcelo Drummond aqui. Vou falar hoje uma coisa muito importante na caminhada de qualquer pessoa que deseja ter uma qualidade de vida, que deseja ser um líder, que deseja ter uma vida mais tranquila, com mais tempo e disponibilidade para curtir, para aproveitar a própria vida. O tema hoje é liderar o dinheiro. Tá? Tem muita gente boa que fala sobre dinheiro, sobre investimentos, sobre eliminar dívidas, mas eu reforço a importância do dinheiro no nosso dia a dia, na nossa vida, tá? Por que liderar o dinheiro? Porque se você não liderar o dinheiro, você vai ser liderado por ele. Isso acaba trazendo para a gente uma preocupação muito grande com as coisas. E vale lembrar o seguinte, o dinheiro não é a solução e nem é o problema. Ele é um meio para que as coisas aconteçam em nossa vida. Então, por isso que a gente tem que se importar. Muitas coisas trazem, muitas religiões, muitas crenças falam muito mal sobre o dinheiro e eu não quero entrar no detalhe sobre isso, mas é muito importante a gente se importar por ele. Parece até redundante, mas é isso mesmo. Tem que se importar, não é uma coisa que tem que ser delegada. As escolas já deveriam falar sobre isso desde pequeno para os meninos, para as crianças, não falam. Outra situação, as famílias, todo mundo tinha que discutir, conversar, entender um pouco mais sobre como a dinâmica do dinheiro, como que é a forma que você precisa ter estruturado na sua vida para poder encarar bem isso daí. Qual que é o primeiro passo? Primeira coisa que eu preciso que vocês entendam em relação ao dinheiro, tá? A falta dele vai tirar toda a sua estratégia, vai jogar por terra toda a sua paz, qualquer coisinha o estresse vai levantar. Então, é uma coisa que eu fiquei atento para ele há algum tempo e, infelizmente, nessa pandemia eu estou vendo tanto que isso fez mal para as famílias, não terem preocupado com isso antes. Tá? O primeiro passo que eu quero que as pessoas entendam é o seguinte, ao observar e ver qual é a dinâmica do dinheiro, primeiro passo é eliminar dívidas. O dinheiro ele tem que ser abundante na sua vida, ele tem que sobrar, você tem que ter um investimento, você tem que ter uma estratégia para o dinheiro na sua vida. E isso eu falo para qualquer pessoa, para qualquer nível de instrução, qualquer nível de salário, qualquer idade, tá? Se você não tinha essa visão antes, coloca uma mentalidade para ela agora e agora para frente se importe da maneira correta, tá? Primeira coisa é eliminar as dívidas que geram, que consomem a sua renda mensalmente. Vamos imaginar um cartão de crédito que não está sendo pago, que está sendo rolado, que está sendo parcelado a fatura, os juros disso é muito alto e o custo que vai ficar vai acabar comendo o seu dinheiro, o seu salário, o seu rendimento. Óbvio que tem dívidas que são estratégicas, por exemplo, uma dívida de uma casa própria, uma dívida de um carro, dependendo da sua situação é uma estratégia, ok, e ela não pode atrasar. Agora, focar sempre em eliminar as dívidas, cortar custos desnecessários, tá? Tem uma situação muito interessante que é o seguinte, você quer, vamos imaginar aqui, tá? Você quer comprar um telefone top, você está precisando e tal, qual que é a reflexão que eu faço? Nesse momento da sua vida, avalie a necessidade desse realmente telefone top, porque se você pegar um dinheiro de um telefone top, nós estamos falando aqui de 4, 5 mil reais, e aplicar num investimento, fazer poupança, um modo de poupar, não o investimento poupança em si, mas fazer a poupança desse dinheiro e investindo mensalmente, o poder de um juros composto, o poder de guardar dinheiro daqui 5, 10 anos, ele é muito grande. É muito grande. Então, qual que é a importância que eu quero que vocês deem para isso? Sabe aquela pizzazinha de todo final de semana, um gasto desnecessário aqui, outro ali? Se você começar a se importar com isso, começar a guardar esse dinheiro, ter uma estratégia para ele, no futuro ele vai definir claramente qual qualidade de vida você vai ter. Por que eu falo isso? Porque nós brasileiros não temos esse hábito de falar sobre e muito menos de ter estratégias definidas e estudadas a respeito disso. Mas estamos no tempo de mudar essa realidade. Então, cortar as dívidas, tentar de alguma forma melhorar os seus rendimentos, os seus ganhos, ter mais de uma fonte de renda
E agora vem o primeiro passo para quem não tem mais dívida, quem está aí precisando enxergar o dinheiro de uma forma melhor. A primeira coisa que todo mundo tem que ter, se você mora sozinho, se você é casado, se você qualquer estrutura que você viva, é a reserva de emergência. O que é a reserva de emergência? Reserva de emergência é um dinheiro que vai te garantir passar por um determinado período que não vai ter entrada de dinheiro. Vamos imaginar, tá, que você perdeu o emprego ou que sua loja foi obrigada a fechar, sua empresa foi obrigada a fechar por um determinado período, igual aconteceu agora com essa pandemia. Essa reserva de emergência vai te garantir, pelo menos no primeiro momento, dormir tranquilo para planejar, estudar, visualizar uma nova forma de ter rendimentos futuros. Por que eu falo isso? Em algum momento, se você não tem uma reserva de emergência e acontece uma quebra, uma cisão, um desligamento, ou qualquer coisa que interrompa os seus ganhos, tanto você quanto quem depende de você ou a estrutura que você tem vai ficar muito fragilizada. Você não vai ter como avaliar opções, você vai tender a pegar qualquer coisa que apareça, sabe? E isso é muito ruim, porque você não vai trabalhar na melhor da sua forma mental, da sua forma física, você não vai ter qualidade de sono, vai impactar muito isso daí. Então, o que seria uma reserva de emergência ideal? Você pega qual é o seu custo mensal, o que você gasta por mês para se manter, e começa a ter essa reserva, começar a juntar, no mínimo, 6 meses de dinheiro, 6 meses para se manter. Porque nesse tempo, com 6 meses de vantagem, caso aconteça algum problema, você tem como avaliar de forma mais clara e objetiva qual situação faz mais sentido para você, qual estratégia você precisa adotar para poder voltar a ter o nível de renda que você tinha antes de ter esse tipo de problema. Então isso é muito importante para as famílias, muito importante. Uma reserva de emergência, muito importante. Onde colocar essa reserva de emergência? Cara, que seja debaixo do colchão, mas você precisa ter uma reserva de emergência. Tá? Obviamente é uma brincadeira, mas você pode colocar na própria poupança, não é um investimento dos melhores. Hoje a gente está com uma taxa Selic muito baixa, o que está fazendo ela render menos de qualquer coisa. Agora, a gente tem outras opções, tem Tesouro Direto, que é uma opção muito, muito interessante, porque uma reserva de emergência, ela precisa estar acessível. Ela precisa ter liquidez, ou seja, você pode tirar a qualquer momento. Qual que é o grande problema de você colocar reservas de emergência em fundos que vão render mais, mas porém você precisa deixar o dinheiro empenhado por um determinado período, você não pode sacar a qualquer momento. Justamente você precisar. Se você precisar amanhã e não ter como tirar, como sacar, não adiantou nada. Então a reserva de emergência é um dinheiro que você precisa ter em alguma aplicação, em algum lugar que você pode acessar a qualquer momento, tá? No mínimo 6 meses de gastos, que aí você tem uma tranquilidade. Isso é muito importante, isso é muito importante. Segundo passo, aí depois que você eliminou as dívidas, depois que você fez a reserva de emergência, você pode começar, aí você deve começar a investir pensando no seu futuro. Traçar uma estratégia para ter mais qualidade de vida, poder, por exemplo, viajar, viver de rendimentos. Isso tudo ainda é possível. Existem muitos investimentos que te trazem esse tipo de objetivo. Né? Qual que é a primeira coisa que você precisa fazer? Estudar. Tem que estudar investimento, tem que estudar. Hoje a informação está de graça. Tem muita gente que fala sobre, mas não pode ter preguiça. Vou te dar um exemplo. Imagina essa realidade. Você, por algum período, vamos imaginar que 6 meses ou 1 ano, deixou de fazer coisas que geralmente fazia, gastar com a sua balada, com cerveja, com essas coisas, e começou a pegar uma parte desse dinheiro e reservando, tá? Se você coloca numa reserva, coloca num investimento, vai fazendo aportes, tá? Não é colocar R$1.000 aqui, se Deus quiser eu vou ficar rico daqui a pouco. Não, não é assim que funciona. Colocou aqui tanto, colocou tanto, colocou tanto. Todo mês você vai colocando, os juros compostos vão trabalhar para você e vão gerar riqueza para você. Então vou falar um pouquinho por alto. Fundos imobiliários, você começa a investir R$500, R$1.000,
e vai sempre colocando um pouquinho. Fundos imobiliários têm a característica de te dar um rendimento mensal em cima dos aluguéis dos imóveis que eles gerem. O que você tem que ficar atento? Taxa de administração, as características gerais do grupo, quais imóveis eles são estratégicos para esse fundo. E é isso que precisa, estudar os investimentos. Quando você começa a estudar os investimentos, você para de ter medo, porque a linguagem é muito técnica e aí a gente fica um pouco afastado dela. Investir em ações, em bolsa, tudo tem como você fazer de uma forma estruturada e para ter um ganho e ter um rendimento e ter uma qualidade de vida forte lá na frente. Tem que se pensar a médio e longo prazo. Dinheiro é uma coisa muito importante. E aí vem só um detalhe. Não se trata de amar o dinheiro ou amar as coisas, e sim cuidar do dinheiro. Você vai amar as pessoas, mas vai usar o dinheiro para você ter uma vida mais tranquila. Principalmente no Brasil, que a gente vive hoje, que não temos uma perspectiva muito favorável de aposentadoria. Você tem que preocupar com esse tema. Por isso que esse vídeo hoje é para reforçar essa preocupação com o dinheiro, essa importância que você tem que dar com o dinheiro. Você precisa saber quanto você gasta, você precisa saber quanto você ganha, para onde vai o seu dinheiro. Você precisa ter uma mentalidade de investir, de poupar, de investir esse dinheiro. A gente foi criado por muitos anos, a maioria dos brasileiros, de que tudo que entra tem que sair. Tudo que eu ganho, eu gasto. Vamos mudar isso. Vamos colocar uma meta. Eu quero investir 10, 20, 30% dos meus ganhos. Coloca isso como meta. Se você hoje está numa situação que não cabe julgamento, mas vamos supor que você chegou a um ponto que as dívidas estão altas, o salário não está chegando para poder cobrir, crie estratégia, senta, estuda, assista vídeos, tem muito curso, tem muita coisa que vai te dar capacidade para poder gerar mais renda e sair dessa situação. E uma vez que você sai dessa situação e começa a investir, o seu patamar de mentalidade começa a ficar forte, você começa a ficar familiarizado com a linguagem do mercado e você começa a investir. E quando você rompe os 6 meses da barreira da reserva de emergência e começa a virar um investidor já ativo, com algum certo nível de conhecimento do mercado, as coisas vão ficar todo o resto começa a ficar mais tranquilo, tá? Porque o dinheiro hoje ainda é a principal causa de estresse, principal causa de falta de qualidade de vida para as famílias, para as pessoas. Uma pessoa que está com problema, está com dificuldade financeira, não consegue produzir bem, não consegue amar bem, não consegue viver bem. Então, hoje o recado é esse: cuidar do dinheiro e liderar o dinheiro, não ser liderado por ele, ok? Se gostou, curta, compartilha, passe para os amigos. É muito importante que todo mundo aprenda que o dinheiro precisa ser cuidado, ok? Mais uma vez, um grande abraço, até mais.